Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o capitão aviador Leandro Geraldo da Costa. Hoje vou apresentar o tema caracterização em voo de sistemas de detecção passiva. Então, sistemas de detecção passiva que empregam a técnica de comparação de amplitude de sinal para estimar o Direction of Arrival, conhecido como DOA, podem estar sujeitos ao desbalanceamento permanente entre os canais de detecção em decorrência do processo de integração à plataforma, no caso em análise, uma aeronave. Então, esse tipo de problema normalmente ocorre quando os parâmetros disponíveis para calibração são obtidos apenas em ensaios em câmeras anecoicas. E nesse contexto, a capacidade do sistema estimar a DOA pode ser drasticamente comprometida pelo desbalanceamento entre os canais de detecção. Então, a nossa proposta é demonstrar a viabilidade de se realizar a caracterização em voo a posteriori de sistemas de detecção passiva que estimam DOA por meio da técnica de comparação de amplitude de sinal e, para isso, corrigindo o erro das medições à média, independentemente do setor de detecção da aeronave. Podemos agora adentrar na proposta do trabalho, que é a calibração em voo de sistemas de detecção passiva a posteriori. Então, um determinado voo para um determinado emissor, garantindo parâmetros mínimos como altitude, velocidade, parâmetros de frequência, polarização, entre outros detalhes, de modo a você, a posteriori, estimar o erro entre o que você mediu e o que deveria ter medido. Então, podemos observar nessa figura que as linhas em azul, que são denominadas Line of Bearings, tendem a se concentrar à direita do emissor ou à esquerda do emissor, para esses dois percursos feitos em forma de L. Fazendo o mapeamento desse erro, começamos a observar um certo padrão, e ele vai ficar mais evidente à medida que repetimos os experimentos em outras oportunidades. Ao final dessa campanha de caracterização em voo, podemos agora analisar o nosso diagrama de erro para um determinado equipamento. Então, primeiramente, eu chamo a atenção para os aglomerados que existem entre 150 e 170 graus. Então, podemos já, de antemão, considerar que nesse ângulo de aspecto para a aeronave, teremos boas medições de DOA. E no aglomerado entre 250 a 285 graus, temos um concentrado de erro em torno de 15 graus, que podemos fazer uma correção à média, ou seja, em medições que ocorrerem pela aeronave entre 250 a 285 graus, podemos acrescentar 15 graus nessas medições, de modo a trazer o erro para o centro do nosso gráfico. E esses aglomerados devem ser observados e considerados como pontos possíveis de calibração a posteriori. O que não ocorre, por exemplo, entre 230 graus a 245 graus, que corresponde ao setor entre duas antenas, e os erros são progressivos nesse setor, variando de mais 10 graus, mais 8 graus, até menos 20. Então, detecções nesse setor devem ser eliminadas, pois não serão possíveis de serem calibradas e não vão nos ajudar nos nossos line of bearings. Pois bem, por se tratar de um software que se encontra em estágio de registro junto ao INPI, faremos breves esclarecimentos sobre como funciona o sistema, mas sem deixar de apresentar os resultados alcançados. Então, em um breve overview, podemos observar que temos 3 abas para análise dos dados coletados em voo. O Data Analysis, podemos analisar todos os dados coletados sobre o sinal
em diversos campos disponíveis do software. Podemos carregar o arquivo de calibração, dados sobre radares de interesse, os registros de detecções, os line of bearings e aplicar nossos filtros que vão garantir uma melhor performance na estimativa da elipse de probabilidade. Depois de aplicarmos todas as ferramentas disponíveis no software calculadora, chegamos nos line of bearings mais adequados para a estimativa da elipse de probabilidade. Tivemos uma elipse consideravelmente pequena e com seu centro próximo da localização do alvo de interesse. Bom, esse é o resultado que eu posso apresentar sobre o calculador. E a nossa conclusão é: os resultados obtidos com o auxílio do software revelam a importância de se realizar a caracterização em voo de sistemas de detecção passiva que operam com comparação de amplitude de sinal entre as antenas não rotativas. Agradeço a sua atenção e deixo ao final o meu contato e a referência utilizada nessa apresentação.